Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Irmão, mais um vídeo aqui, que eu tô gravando aqui que o Ardor tá pedindo, né? Sábado eu tinha colocado um texto sobre uma passagem específica de Mateus, e que algumas pessoas não entendem aquilo ali, ou então levam para o literal. Porque a base desses vídeos, irmão, vai ser sempre a palavra de Deus, tá me entendendo? Que é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que é verdade, tá me entendendo? Então o que acontece, meus amados irmãos? O intuito desses vídeos também é para que você tenha paz, porque vocês já estão vendo, muitos de vocês já estão vendo a situação meio esquisita e ela vai piorar. Então a paz vai ser a maior riqueza que vocês podem ter. Eu me lembro uma vez, rapidamente, quando eu trabalhava na Antártica, né, aqui do Rio de Janeiro. Eu moro em Caxias e ela ficava em Jacarepaguá. Então eu pegava um ônibus, o Meia Caxias até Madureira, e pegava um ônibus chamado 734 Madureira, Rio das Pedras. Quando chegou em Campinho, o que aconteceu, irmão? Que eu fiquei sabendo depois. Uma mulher que vinha na contramão, ela atravessou a pista em frente do ônibus, a mulher passou mal no volante, né? Ela desmaiou, né? E ela bateu num poste, assim, a 2 metros do ônibus. E aquele transformador que fica em cima do poste caiu. Bzzz, deu um barulhão, sabe, irmão? Aquele barulho tremendo. Só que ela não caiu nem no carro, nem no ônibus. Ele caiu no chão, mas ficou aquelas faíscas. Então o ônibus estava lotado. Começou aquele ó dentro do ônibus. Mas quem estava na parte da frente viu que o transformador não tinha ferido ninguém, ele caiu no chão. Mas só que uma mulher que estava atrás, irmão, começou a correr desesperada, gritar: ai, a gente vai morrer, o motorista, a gente vai morrer, a gente vai morrer, é o fim, é o fim. E começou a vir. Aí aquilo ali, irmão, até me chegou a me contagiar, que eu levantei, assim, quando eu levantei, aí um senhor que estava do meu lado, ele botou a mão na minha mão assim e falou assim: calma, jovem, calma, espera. Eu tipo assim, não participa desse pânico, não. Aí foi, a mulher saiu gritando, o motorista abriu a porta, ela gritou, a gente ficou vendo da janela aquele espetáculo triste, né? Aí a mulher foi e desmaiou. E não tinha acontecido nada. Então assim, além do transformador ter caído, entendeu? E a mulher tá passando mal. Eu tô falando dentro do ônibus. Não aconteceu nada. E ainda que um fio elétrico daquele pegasse no ônibus, irmão, os pneus, né, os de borracha são isolantes. Você tá me entendendo? Então ali, naquele momento, eu percebi que tinha algo esquisito no mundo. Entendeu, irmão? E eu passei a meditar sobre aquilo ali. Então, ó, pegando minha King James, eu tenho que começar a falar de vocês a partir do versículo 30, mas o base tá no 34, tá? Que é o título desse vídeo. No 30 está dizendo assim: e quanto aos seus muitos... Jesus falando, tá? Mateus 10, versículo 30. E quanto aos muitos cabelos de vossa cabeça? Estão todos contados. Por isso não temais. Olha o que ele está falando, não temais. Bem valeis vós do que muitos passarinhos. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, ou dos homens, igual outras versões, né? Também eu declararei diante do meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer um que me negar diante das pessoas, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. E o 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Irmão, se você ver nos outros textos, em outras revelações, a Bíblia é repleta de simbolismo. Entendeu? O próprio Apocalipse, ele teve que ser escrito com aquele simbolismo, mas se bem que eles são autoexplicativos, para ele poder sair da ilha de Patmos, porque quando João escreveu e teve a visão, ele estava preso na ilha de Patmos no dia do Senhor. Entendeu? Então quando aqueles guardas, até hoje, né, que a gente chama de os presos, ele não tem mais direito ao sigilo de correspondência. Porque ele pode escrever uma carta ali para destruir prova, né, para vingança, essas coisas assim. Então os guardas têm que ler tudo que sai. E aqueles guardas romanos, ele olhou aquilo ali, viu besta, viu dragão, viu, né, prostituta. Eu falei assim, esse cara tá maluco, deixa passar, tá louco. Só que aquilo ali, querido, é como a Bíblia, somente o Apocalipse, é como se fosse um arquivo criptografado e a senha tivesse com os cristãos que leem, que dê crédito à palavra. Então tem muito simbolismo na Bíblia, por exemplo, pedra, Jesus Cristo, mulher, a igreja, entendeu? E vários outros. Tem muito simbolismo na Bíblia que você pode substituir,
entendeu? Filho é a obra de Deus, e muitos desses eu falo. E a água limpa é a palavra de Deus, entendeu? Igual o Salmo 1, né? Pois serão como árvores plantados junto a ribeiro de águas, que dá seu fruto na estação própria. Então, a árvore é o homem, que é outro simbolismo, e a água limpa é a palavra, mas é a palavra lida. A água suja é ensinamento de homens. Águas turbulentas são problemas e situações que acontecem. Fatalidades, essas coisas, né? Multidão de águas são povos, raças, línguas e nações, segundo Apocalipse 15. E a água limpa é a palavra de Deus, lida. Só que em Efésios 6, Paulo faz uma alusão sobre as armaduras de Deus, né? Que o cristão usa para combater contra o sistema, que é contra o cristão. E numa dessas armaduras, além do capacete da salvação, da couraça da justiça, do escudo da fé, tem a espada, que é a palavra de Deus. Só que naquele contexto, irmão, é a palavra de Deus praticada, examinada, não apenas lida, tu tá me entendendo? A água limpa é a palavra de Deus lida. A espada é a palavra praticada. Então o que acontece, irmão? Eu pergunto para os irmãos, Jesus, ele usaria de violência ou lançaria a mão de um objeto feito exclusivamente para matar um ser humano contra nós? Então por que ele está dizendo aqui que ele não veio trazer paz, mas sim a espada? É nesse contexto exclusivo espiritual, irmão. Eu vou explicar para vocês. Olha só, eu cresci, irmão, no meio de crendices, de mentiras, de simpatias, entendeu? Vou te dar alguns exemplos. É que se você sonhar com dente, é que alguém próximo vai morrer, entendeu? Eu fico pensando assim, e os dentistas, né, que trabalham com dente o dia todo, se ele sonhar com dente, então quer dizer que alguém vai morrer da família, algum amigo. Não tem lógica isso, entendeu, irmão? Eu cresci aprendendo que se você passar embaixo da escada, dá azar. E assim como se um gato preto atravessar no teu caminho. Que sexta-feira 13 também é um dia azarado. Que agosto é um mês amaldiçoado, né? Que se você deixar o chinelo desvirado, você está amaldiçoando seus pais. Então várias coisas que eu aprendi, e muitas daquelas coisas te traz medo, terror. Você está me entendendo, meus irmãos? Então o que acontece? Jesus, ele levanta libertos pela sua palavra, que vem destruindo tudo isso. Tu está me entendendo? Ele vem falando, não é nada assim, porque quando você lê a Bíblia conforme os Provérbios 1:23, que diz assim, ó, convertei-vos pela minha repreensão, ou seja, você é repreendido, você se converte. Eis que derramarei sobre vós o meu espírito, e os farei saber as minhas palavras. Isso é uma promessa de Deus, mas tem uma sequência, entendeu? Você se arrepende pela pregação do Evangelho. Aí Deus derrama o Espírito, que é só o Espírito que te revela além da letra. E ali você passa a saber. Assim como eu e muitos homens de Deus. E você também, que está começando a ler a Bíblia, vai começar a perceber essas coisas. Só que tem pessoas, irmão, que são muito orgulhosas, ainda mais dentro de casa. Tá me entendendo? A palavra de Deus diz, o próprio Jesus fala que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Principalmente aquelas mais velhas, né? Aquela vovó que tem um olho de boi ali, que faz umas garrafadas, que bota um olho de boi na cozinha, aí quando o olho de boi estoura, ela, tá vendo? Tá vendo? Alguém tá de olho grande em mim. Então é sempre num contexto que a pessoa vive temerosa em relação a essas mentiras e esses amuletos. Então quando você vem pregando a palavra com paz e com sabedoria, você vem destruindo aquelas crendices. Só que tem gente que não quer abandonar aquilo. Porque, irmão, o problema não é você ter praticado e acreditado na mentira, por mais antiga que ela seja. O foco aqui é você ter a capacidade de abandoná-la quando você escuta a verdade. Você está me entendendo? Mas tem gente que não quer abandonar, então ela fica indócil. Ela fica, não sei o que, não, eu acredito nisso, eu vou morrer. Tem gente que fala assim, eu tenho minha religião e vou morrer com ela. Pô, amém, senhor. Porque a gente é chamado para ser pescador, né? O peixeiro é Cristo. A gente fala a verdade, a pessoa não quer ouvir. Tá entendendo? Mas é uma verdade que traz paz, não é para mostrar que é a minha religião, porque Cristo não é religião, ele é o caminho, a verdade e a vida, entendeu? É artigo definido, ele não é mais uma religião. Não existe religião, irmão, que tem salvador para sua alma. Só Cristo tem esse poder. Então ele não é uma religião.
Mas você prega isso porque você está sob a paz dele. E porque você ama. Porque quando você lê a Bíblia, você passa a amar as pessoas. Então, por amor àquelas pessoas, vendo ela no erro, você tenta alertá-la. Mas tem gente que é orgulhosa demais, irmão. Tá me entendendo? Então não abandona. Então traz briga. Aí tem muita gente que fala assim, não, eu também não vou pregar mais não para não arrumar problema. Eu não quero problema na minha vida não, quero viver em paz. Só que Jesus, antes de falar que não veio trazer, tá explicado, né, irmão, o que é a paz e o que é a espada nesse contexto, né? A espada, a sabedoria, a palavra de Deus praticada, ela... Quando a pessoa acredita nessa mentira, ela fica, entre aspas, em paz, na sua zona de conforto. Quando você vem confrontando isso pela palavra, elas ficam em dócil, tira a paz. Por isso que ele fala, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, ou seja, eu vim te libertar da mentira. E eu sei que a mentira na sua vida é boa, ela é cômoda, mas ela vai te levar para o inferno, por isso que eu vim te libertar. Isso aí tira a paz da pessoa. Mas quando a pessoa fala assim, não, eu não quero, não vou falar isso aí. Eu não estou falando para você confrontá-la, irmão. Eu estou falando assim, abrir uma brecha, tu prega a verdade. Mas para você pregar a verdade, você tem que estar pautado nisso aqui, tá? Por isso a minha insistência para que você leia a Bíblia. Então quando chega no da espada, né? Quando a pessoa tem essa atitude assim, não vou me meter, não vou meter, tá? Olha aqui o que Jesus fala no 32 e no 33, ó. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, ou seja, Jesus é a palavra viva. Assim, aquele que declarar a palavra diante das pessoas, eu também declararei diante do meu Pai, que está no céu. Entretanto, qualquer um que me negar diante das pessoas, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu. Esse negar aí, tu acha que é o quê, irmão? Se Jesus te negar, ele está te negando o quê também? A sua salvação eterna, irmão. E ele vai te mostrar por quê. Ele falou assim, você me negou. Porque as pessoas pensam, irmão, meus amados irmãos, esse vídeo vai ser mais curto que os outros, tá? As pessoas pensam que esse contexto de negar é só no final. Entendeu, irmão? Só no final dos tempos, quando eles pegaram o alicate, ou então, né, igual aqueles pessoal lá do Oriente Médio fazem em cima dos cristãos. Nega Cristo, senão, ó, tu vai morrer. Não, não é. Até porque se fosse é pior ainda, porque as pessoas negam Cristo hoje por horas no celular. Tô falando isso de mim também, tá, irmão? Pra ver filme, essas coisas assim, com tempo, tirando o tempo de dedicação para Deus. Se eles já negam Cristo assim, tu imagine com uma arma na cabeça aí que eles vão negar mesmo. Mas Jesus, ele não fala isso no contexto, só no contexto do fim. Negar a palavra dele, irmão, é negar o que ele ensinou. Você quer um exemplo claro? Tem gente que acha bonitinho gay. Tu tá me entendendo? Eu não tenho nada contra gay. Todos os homossexuais que eu conheci, eu trabalhei em hotel também, fui gerente de hotel, são pessoas maravilhosas, a maioria, pessoas maravilhosas. Muito melhor de se conversar do que muita gente que se diz hétero aí, que se diz dona de casa ou pai de família. Só que, querido, Deus abomina a prática. Por exemplo, Deus, ele pode amar a pessoa que trafica droga, mas ele abomina o tráfico de drogas. Isso é a palavra de Deus que mostra. Mas tem gente que não fala, tem muitos crentes corajosos direcionados por Deus que foram em bocas de fumo e converteram muitas pessoas que hoje era para estar no inferno, mortas de tiro, em confronto com a polícia, com rivais. Coragem e sabedoria, irmão. Isso não é negar Cristo, tu tá me entendendo? Porque se negar, é que você não vai ser salvo. Quando Jesus fala assim, se você me negar, eu vou te negar também, diante do meu Pai. Ou seja, você não vai ser salvo, irmão. Não tá me entendendo? Eu não estou falando para você sair afrontando as pessoas. O pastor Luciano Subirá falou uma coisa interessante, né? Que tem crente, que eu já vi muito, que ela vai comprar um não sei o que no bar, né? Um refrigerante, uma água. Aí vê aquela pessoa bêbada lá bebendo e fala, você vai pro inferno, hein? Que os bêbados não herdarão o reino do céu. Já condena a pessoa. Aí o bêbado olha pra cara dela, não vai vir para Cristo nunca. Aí o que o Luciano Subirá fala? Já tentou tirar um osso de um cachorro? O que o cachorro vai fazer? Ele vai te morder, não é? Mas qual é a maneira mais eficiente de você tirar um osso de um cachorro? Joga um bife. E tu pode ver que o cachorro imediatamente vai abandonar o ovo para comer o bife. E esse bife é Jesus. Mas para jogar esse bife, você tem que ter sabedoria, irmão. Tá me entendendo? Paulo em Atos dos Apóstolos, naquela passagem lá do
Deus desconhecido, que os historiadores falavam que nessa época a Grécia tinha tantos deuses, e ele até fez uma brincadeira que ele falou assim, que era mais fácil você encontrar com um Deus na rua do que com um ser humano. Mas ele, por medo, né, assim, de não ser castigado por não adorar determinados deuses, ele fez assim, ó, ao Deus desconhecido. Aí Paulo pegou aquele gancho ali, querido, e falou assim, eu vim pregar esse Deus aí que vocês não conhecem, e pregou Jesus Cristo. Muitos deram ouvido para ele. Mas olha a estratégia, ele começou falando assim, ó, vejo que vós é muito sábios, muito religiosos. Olha, e vocês são tão prudentes que vocês fizeram um templo para um Deus desconhecido, pois justamente é esse Deus que eu vim pregar. No final da pregação vocês podem conferir lá, Paulo depois desceu a madeira. Vocês eram idólatras, não sei o que. Depois, tá entendendo, irmão? Que ele conseguiu transmitir a mensagem da cruz. Aí ele está falando das consequências, da sabedoria, irmão, vindo do alto. Então é nesse contexto, irmão. Jesus nunca usaria da violência ou de um objeto feito para matar, de maneira nenhuma. Então essa passagem, a explicação dessa passagem é no contexto espiritual, tá? A espada, a palavra de Deus acaba com fábulas, acaba com mentiras. Só que tem muita gente que não quer abandonar a mentira. Por isso que elas ficam indóceis, elas ficam incomodadas, elas começam a se debater, começam a discutir. Aí eles começam a fazer o que muita gente faz comigo e com muitos pastores e muitos homens de Deus. Como eles não conseguem te rebater na palavra, eles começam a te ofender pessoalmente. Começam a fazer um dossiê das coisas más que você faz, começam a usar o seu passado para te atacar. Mas isso também já está previsto, porque Jesus falou que nós somos um bem-aventurado, que se a gente aturar isso, né, falsos testemunhos, falsas acusações, grande vai ser o nosso galardão no céu. Então, para aqueles que tentam usar desse expediente para não poder enxergar a verdade, eu deixo um recado final aqui, tá? Só tem uma maneira de me parar, irmãos. Porque se você for julgar o profeta e não a profecia, vocês vão bem, porque eu não tenho capacidade de salvar ninguém. E eu sou bem muito pior do que muita gente imagina, tá? Talvez eu seja o pior dos pecadores entre vocês. Mas eu tenho que transmitir a palavra do Senhor. E eu estou buscando também, ela vai me transformar. Então só tem uma maneira de eu ser parado. Quando uma pessoa chegar para mim e falar assim, irmão, ó, você está errado porque você pregou isso, ou você escreveu isso, mas a Bíblia diz isso, isso, isso e aquilo. Eu espero até hoje. Porque Bíblia se rebate com Bíblia, não se rebate com achismo, não se rebate com, eu acho que é assim ou não é bem assim, não se rebate com sofisma. Bíblia se rebate com Bíblia, e não versículo isolado, e sim contexto inteiro, entendeu, meus irmãos? Então esse é o vídeo de hoje, tá? Deus abençoe a todos grandemente.